Me diga uma coisa, o que é que Jesus faria se Jesus estivesse vivendo no contexto que nós estamos vivendo hoje? Jesus, ele primeiro lutaria para acabar com a miséria ou para acabar com a desigualdade social que nós estamos enfrentando, ou Jesus lutaria para que cada um de nós tivesse uma espada ou tivesse uma arma para que de alguma forma a gente pudesse lutar. É claro que, para qualquer cristão responder uma pergunta dessa, ele nem precisaria ter ali habilidade com algumas ferramentas da hermenêutica ou da exegese, porque fica muito claro entender que o que Jesus faria, qual seria a luta de Cristo, seria para acabar com a miséria e a desigualdade social. Mas não é esta a resposta e a opinião pessoal do deputado federal Nicolas, que foi aí um dos deputados federal mais votado, mas teve a insanidade de dizer que Jesus, ele lutaria para que os seus discípulos e para que os seus seguidores comprassem armas. E é claro que quando o deputado ele usa esse argumento, ele vai ter que apoiar em alguma coisa referente à Bíblia Sagrada. Ele não está falando dele mesmo. Porque se você perceber, para que eu possa legitimar uma fala minha ou uma opinião minha, eu não vou dizer que é eu que estou dizendo. Para que eu possa legitimar algo que eu estou falando, eu tenho que usar o livro chamado Bíblia Sagrada para que eu possa apoiar as minhas opiniões pessoais. E a opinião do deputado federal chamado Nicolas, ela é baseada no livro de Lucas, do capítulo 22, do versículo 35 ao versículo 38. Mas o que me admira é que todo texto tem um contexto. Eu acho que todas essas pessoas, embora não tenha um grau de estudo elevado, ele tem que entender que todo texto tem um contexto, e dentro desse livro chamado Bíblia Sagrada, que é muito respeitada pelos cristãos, não é diferente. Se a gente for analisar o contexto em que Jesus ele pede para que os discípulos vendem a sua capa e compra a espada, porque essa é a indagação ali do deputado federal Nicolas, Jesus pediu para que vendesse as suas capas e comprasse armas para tentar apoiar, na verdade, a intenção de uma conotação ou dentro de um contexto, quando Nicolas usa essa passagem aqui, exatamente para apoiar uma opinião do presidente ainda atual, Bolsonaro, em que defende que uma população protegida tem que ser uma população armada. Mas é muito simples a gente perceber pelo contexto de Lucas capítulo 22, que a intenção de Jesus, em que ele fala para que os discípulos vendem as suas capas e compram arma, não é para fazer o tipo de represária contra os seus inimigos. Não é para que você pudesse enfrentar o Estado quando o Estado viesse contra você, assim como fez o ex-deputado Roberto Jefferson. Não era para que você pudesse acertar suas diferenças políticas ou diferenças religiosas quando fosse confrontada. Na verdade, aqui, nós vamos perceber pelo contexto, de uma forma muito simples, que Jesus estava fazendo referência a um texto de Isaías que falava sobre ele, em que o Cristo seria morto. Tanto é que quando os discípulos apresentam a Jesus, eles apresentam apenas duas espadas. E quando eles apresentam essas duas espadas a Jesus, Jesus falou assim, não basta, as duas espadas basta, que era apenas para o cumprimento de uma profecia de que ele seria morto, e não de que ele deveria se proteger contra as pessoas, contra o soldado, nem que Jesus deveria fazer algum tipo de retaliação contra os seus inimigos, de forma alguma. Aqui, na verdade, era para se cumprir que, de fato, Jesus seria o Messias que seria morto. Isso não era para provocar uma retaliação contra o seu inimigo, não era para provocar uma resistência contra o governo ou contra o Estado, porque, assim como o Roberto Jefferson deixou muito claro ali que as suas armas que ele tinha em sua casa era para que, se alguma forma ele fosse questionado ou tivesse algum mandato contra ele, ele pudesse revidar, ele pudesse resistir a algum tipo de prisão, e para que aquelas armas fossem também tidas como uma segurança pessoal contra os seus inimigos. Na verdade, essa não foi a ideia, isso aqui fica muito claro dentro do texto.
Mas quando então o deputado ele faz essa declaração e ele usa a Bíblia, isso aí aconteceu em toda a história do cristianismo ou dentro das religiões, em que se usa um texto sagrado para poder legitimar uma fala que ela não tem valor nenhum, nem histórico, nem simbólico da parte do Cristo ou da parte do cristianismo. Então, como que não tem esse valor? Não existe? O que as pessoas costumam dizer, assim como já disseram em toda a história? Você diz uma coisa, você fala que aquilo está escrito na Bíblia e aquilo serve para legitimar uma loucura que você quer expressar. E como que a gente sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria massacrante das pessoas, não vão pesquisar, não vão ver o contexto, não está atrás disso, vai então acreditar naquela palavra então dita pelo deputado. E olha que esse deputado do qual estou falando, ele teve milhões de votos. E aquelas pessoas que votaram nele são aquelas pessoas que não irão pesquisar. São aqueles que não vão olhar o contexto e vão então acreditar piamente de que o Nicolas ele tenha razão, enquanto não tenha razão. Tanto é que nós podemos ver ali dentro do contexto de Lucas capítulo 22, quando Jesus ia ser preso naquela ocasião em que os soldados eles vêm para prender Jesus, Pedro, então, um pouco mais afoito ali, preocupado com isso, ele pega a sua espada e ele usa a sua espada contra o soldado, que segundo ele chamava-se Malco, né, e corta a orelha ali. Jesus, ele desaprova, ele reprova essa atitude de Pedro e ele pega ali a orelha novamente, cola a orelha do soldado dizendo que na verdade não é isso, não era essa missão que Jesus veio fazer. Tanto é que no capítulo 26 e versículo 22 da Bíblia Sagrada, você pode acompanhar esses versículos que eu estou dizendo, Jesus disse muito claramente dizendo, olha, aquele que ferir pela espada será ferido. Na verdade, Jesus está falando aqui sobre a lei de Talião, que é dente por dente, olho por olho. Então, se alguém fere alguém, se alguém tem uma espada e ele fere alguém com a espada, pela espada também ele será ferido. Quando alguém mata alguém, ele também será morto por aquele mesmo motivo. Então, de modo nenhum, Jesus estava incentivando, ou Jesus estava propondo que os seus discípulos comprassem espada para ir contra seus inimigos, para retaliação, para vingar de alguma coisa. De maneira nenhuma. Os evangelhos deixam isso muito claro. Mas agora você quer saber qual foi a verdadeira missão de Jesus? Eu vou ler aqui para você entender, ó, em Lucas capítulo 4. Você pode acompanhar capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, naquele incidente em que Jesus vai para Nazaré, na cidade onde ele foi criado, e quando ele vai ali num dia de sábado numa sinagoga, e ele é, na verdade, o responsável para ler aquela leitura naquele dia na sinagoga, e foi dado para ele o livro de Isaías, e ele abriu o livro de Isaías exatamente em uma parte lá, e olha só o que estava escrito sobre ele. E eu quero que você preste atenção se essa missão de Jesus ela tem a ver com a missão de que o deputado federal chamado Nicolas está falando aí nas redes. E quando Jesus pegou ali o rolo de Isaías, olha só o que ele disse, ó, no versículo 18, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 22, continuando, diz assim, ó, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca, ou da palavra de graça que saía dos seus lábios. Então, através desse texto, a gente pode analisar muito claramente que a missão de Jesus era totalmente ao inverso e contrário com a atitude em que o atual governo está propondo. Tanto é que quando as pessoas ouviram Jesus falar aquilo, percebiam que esse cristão aqui, esse Cristo, as palavras dele tinham graça. Eles ouviam Jesus falar e falavam assim, ó, são palavras de graça saem da sua boca. E agora, será que essa palavra que foi falada pelo senhor Nicolas e muitas faladas aí pelo atual presidente são palavras de graça? São palavras que um cristão poderia olhar para ele olhar para ele e atribuir como sendo palavras de graça? Sai dos seus lábios e da sua boca? Então esse é o Cristo
que eu vejo que está dentro dos evangélicos. E não o Cristo falado aí na corrente atual, nessa corrente atual que nós estamos vivendo, que está promovendo o ódio, a ira, que está promovendo a retaliação, que está promovendo inimizade, que promove inimizade até mesmo em cristão contra cristão. Em que eu digo o seguinte, olha, se você não participar e não votar naquele candidato que eu voto, você não é considerado meu irmão. Então são cristãos, de pessoas que têm grande instituição religiosa aí, que são antiga aqui nesse nosso país, incitando a ira, incitando ao ódio, e isso tudo em nome de uma verdade, em nome de uma posição política que está totalmente equivocado aos princípios que eles chamam de Bíblia Sagrada, a única regra de fé e verdade que é defendida dentro do cristianismo. E exatamente nessa época, a Bíblia tem sido palco das maiores heresias que eu já conheci em toda a história do cristianismo aqui no Brasil. Então você tem duas alternativas. Ou você acredita, se você acredita nesse livro, você tem que acreditar que a palavra que Nicolas falou está totalmente equivocada e não tem nada a ver com a verdade. Se você acreditar em Nicolas, então você vai ter que pegar esse livro e dizer que esse livro não tem nada de verdade e que, na verdade, a Bíblia, a verdade está com ele. Porque as duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E aí, o que é que você escolhe? Qual opinião vai ser mais sensata para você?